Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e nós vamos continuar aqui a leitura do primeiro livro das Crônicas. Antes da gente retomar e aí a leitura do capítulo 9, eu peço, por favor, assista o vídeo até o final, deixe seu like e inscreva-se no canal, tá bom? Capítulo 9, População de Jerusalém depois do exílio. Todo Israel foi registrado em genealogias e estava inscrito no livro dos reis de Israel e Judá, quando, por causa de suas infidelidades, foi levado para o exílio na Babilônia. Os primeiros israelitas a residir em patrimônios e cidades foram os sacerdotes, os levitas e os doados. Em Jerusalém ficaram morando alguns descendentes de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Dos descendentes de Judá ficaram Otei, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Omrai, filho de Bani, filho de Farés, filho de Judá. Dos Selanitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Da descendência de Zara ficaram Jeuel e seus irmãos, num total de 690 pessoas. Dos descendentes de Benjamim ficaram em Jerusalém Salo, filho de Mosolã, filho de Oduías, filho de Assana, filho de Joabnias, filho de Jeroam, Ela, filho de Ozi, filho de Mocore, Mosolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias. Com todos os irmãos por famílias, somavam no total 950 pessoas. Todos esses homens eram chefes de famílias. Sacerdotes que ficaram: Gedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Reucias, filho de Mossolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, que era chefe do templo de Deus. Também Adaías, filho de Jeroam, filho de Fassur, filho de Melquias, Maazai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mosolã, filho de Mossolamote, filho de Emer, filho dos irmãos chefes de famílias. Eram no total 1.760 homens aptos para a guerra, todos encarregados do serviço no templo de Deus. Levitas que ficaram: Semeias, filho de Hassub, filho de Ezricã, filho de Razabias, filho dos descendentes de Merari, Babacar, Hares, Galal. Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf. Abdias, filho de Semeias, filho de Galal, filho de Iditum. Baraquias, filho de Assa, filho de Elcana, que morava nas aldeias dos Netofatitas. Porteiros que ficaram: Selum, Acube, Telmon e Aimã, com seus irmãos. Selum, o chefe, permanece até hoje junto à porta real do lado leste. Os porteiros dos acampamentos dos levitas eram os seguintes: Selum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Cora, e seus irmãos de sangue, da mesma família dos coreitas. Dedicavam-se ao serviço litúrgico, guardavam a porta da tenda, enquanto seus pais, responsáveis pelo acampamento do Senhor, guardavam a entrada. Finéias, filho de Eleazar, foi o chefe deles. Que o Senhor esteja com ele. Zacarias, filho de Mossolamias, foi o porteiro da entrada da tenda da reunião. Os porteiros escolhidos para guardar a entrada da porta eram ao todo 212. Estavam agrupados em suas aldeias. Davi e o vidente Samuel os colocavam como porteiros por causa da honestidade deles. Eles e seus filhos se tornaram os porteiros responsáveis pelas portas do templo do Senhor, ou seja, a casa da tenda. Os porteiros ficavam voltados para os 4 lados, nascente, poente, norte e sul. Os irmãos que estavam nas aldeias deviam revezar-se de semana em semana para ficar 7 dias com eles, pois os 4 porteiros mais fortes ficavam aí constantemente. Eles eram levitas e cuidavam dos cômodos e provisões do templo de Deus. Dormiam na vizinhança do templo, pois tinham obrigação de guardá-lo. Eram eles que abriam as portas toda manhã. Alguns deles eram encarregados dos objetos do culto e tinham que conferir os objetos que chegavam e saíam. Outros eram encarregados do material de consumo.
coisas sagradas como farinha de trigo, vinho, azeite, incenso e perfumes. Quem misturava as essências para preparar os perfumes eram os sacerdotes. O levita Matatias, filho mais velho de Selum, descendente de Coré por causa de sua honestidade, ficou responsável pelo que era feito nas assadeiras. Alguns da família dos descendentes de Caate ficaram encarregados de substituir, todo sábado, os 12 pães colocados em ordem no santuário. São esses os cantores chefes de famílias da tribo de Levi. Moravam nos alojamentos do templo e eram livres de outras funções, porque estavam a serviço dia e noite. São esses os chefes de famílias da casa de Levi, conforme seus clãs. Todos moravam em Jerusalém. Descendentes de Saul. Em Gabaon morava Jeiel, pai de Gabaon. O nome da mulher dele era Maaca. Aí moravam o seu filho mais velho Abidom e também Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Macelote. Macelote foi pai de Samaã. Ao contrário de seus irmãos, estes últimos moravam com os outros irmãos em Jerusalém. Ner foi pai de Cis, que foi pai de Saul. Saul teve estes filhos: Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbaal. O filho de Jonatas se chamava Meribaal, pai de Micas. Filhos de Micas: Fitom, Meleque e Taraá. Aás foi pai de Jara, pai de Almate, Asmote e Zambre. Zambre foi pai de Moza, pai de Banaá, pai de Rafaías, Elasa e Azel. Azel teve 6 filhos: Esricã, o mais velho, Ismael, Sarias, Abdias e Hanã. São esses os filhos de Assel. Capítulo 10. Derrota e morte de Saul. Os filisteus estavam guerreando contra Israel. Aconteceu então que os homens de Israel fugiram dos filisteus e, feridos, acabaram caindo mortos no monte Gelboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Então a luta se concentrou sobre Saul. Os atiradores descobriram onde ele estava e lhe acertaram flechas. Saul disse ao seu escudeiro: puxe a sua espada e me mate, senão esses incircuncisos vão rir de mim. O escudeiro não quis fazer isso, pois teve muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. O escudeiro ficou apavorado e, ao ver que Saul tinha morrido, jogou-se também sobre a própria espada e morreu. Dessa forma morreram Saul e seus 3 filhos, a família inteira. Todos os israelitas que moravam no vale, ao verem que os homens de Israel tinham fugido e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e aí ficaram morando. No outro dia, quando os filisteus foram saquear os mortos no combate, encontraram Saul com seus filhos, todos mortos no monte Gelboé. Depois de despojar o corpo de Saul, levaram a cabeça e as armas dele por toda a terra dos filisteus, anunciando a boa notícia a seus ídolos e a seu povo. Em seguida, colocaram as armas de Saul no templo do deus deles e pregaram o seu crânio no templo de Dagon. Os habitantes de Jabes de Galaade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul. Então todos os guerreiros foram buscar o corpo de Saul e de seus filhos, levando-os para Jabes. Sepultaram os corpos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por ter sido infiel ao Senhor, não seguiu a ordem do Senhor e foi consultar uma mulher que invocava os mortos. Vai, página. Em vez de consultar ao Senhor. Então o Senhor os entregou à morte e passou o reinado para Davi, filho de Jessé. Muito bem. Amanhã nós começaremos a segunda parte aqui do primeiro livro das Crônicas, então vamos deixar isso para depois. Agradeço a você que tem acompanhado a leitura aqui comigo. Manda um "é nóis" aí nos comentários, pelo menos, tá? Comenta o que você quiser. Eu peço a Deus que te ilumine, te guarde a sua vida aí, que a gente se veja no vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau.